Antes de começarmos, eu queria dizer aos irmãos que eu escrevi um livro, tá bom? A respeito desse assunto. Se alguém se interessar em adquirir o livro, vai estar disponível. Porque à tarde, hoje, nós vamos apenas apresentar um resumo. O livro tem 260 páginas. Então, tem muito conteúdo, muitos artigos científicos, e a base de tudo é a Bíblia, espírito de profecia, e a ciência vem também para poder confirmar que a Bíblia e que o espírito de profecia sempre estiveram certos. O livro ele foi prefaciado pela irmã Darleide Alves, acho que todos conhecem, né? Ou a grande maioria. Nós já estivemos, né, lá na TV Novo Tempo, gravando consultório de família com a Darleide. Então, sintam-se à vontade para nos procurar e a gente vai se ajudando nessa caminhada até chegarmos ao céu. Vamos à Bíblia? Vamos à base de tudo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Um texto, aliás, bastante conhecido de todos nós. 1 Coríntios 10, 31. E antes de lermos o texto, eu quero convidar os irmãos a curvarem a fronte mais uma vez, porque a gente não pode estudar a Bíblia sem pedir que o Espírito Santo nos auxilie no estudo. Vamos orar. Querido meu Pai que está nos céus, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa. E nesse momento, Senhor, queremos tratar de um assunto difícil, delicado, que só possa nos ajudar a abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja nos explicar e que tenhamos forças para praticar. Nós pedimos que Teu Espírito se manifeste entre nós. E se porventura, Senhor, houver algum anjo mau aqui rondando esses corredores, que o Senhor possa subjugá-lo do lado de fora dessa igreja, que é o lugar deles. Pedimos a Tua bênção e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz assim a palavra de Deus: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Geralmente, nós aplicamos esse texto bíblico a qual área da nossa vida? A dieta. A alimentação, quer comais, quer bebais. Porém, o texto não fala a respeito de comida, de bebida apenas. Ele fala, se você come, se você bebe, ou se você faz qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Nós não vamos ter tempo de tratar disso em detalhes, mas, em outras palavras, fazer algo para a glória de Deus significa fazer algo revelando o caráter de Deus ao fazer aquilo. Então, diante desse texto e diante do assunto que vamos tratar, nós podemos dizer que a sexualidade deve ser usufruída e praticada para a glória de Deus também? O texto também está dizendo isso? Também, qualquer coisa. E para que a sexualidade seja praticada para a glória de Deus, ela deve ser praticada dentro dos limites que o próprio Deus estabeleceu. Vocês concordam comigo? Quais são esses limites? Primeiro, o sexo só deve ser praticado entre um homem e uma mulher. Certo? O que passa disso não é a vontade de Deus. Segundo ponto, entre um homem e uma mulher, dentro dos limites do casamento, do matrimônio. O que é praticado sexualmente fora do matrimônio também não é de Deus. E o terceiro ponto, no Brasil se fala muito assim, dentro de 4 paredes vale tudo. Isso é verdade? Muitas pessoas acreditam que por serem casadas, estão autorizadas a fazer o que bem entenderem em termos de sexualidade. Isso não é verdade. Então o sexo tem que ser praticado entre o homem e a mulher, dentro do matrimônio, e de formas que Deus aprove, porque nem todo tipo de relação sexual é aprovado por Deus, sabiam disso? E nós temos que entender o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Eu quero que vocês tenham uma consciência, uma noção básica do tamanho do problema que temos que lidar hoje como igreja e como pessoas. O sexo, ele é puro? Sim. Ele é santo? Sim. Porque ele foi criado por Deus e santo é algo sagrado, separado. E foi criado por Deus para ser usado de forma separada, consagrada, ou seja, dentro do matrimônio. Então, a Bíblia, quando fala de relacionamento sexual, muitas vezes ela usa uma palavra muito interessante, sabe qual é?
E Adão praticou sexo com a sua mulher. Qual é a palavra que a Bíblia usa? E Adão conheceu a sua mulher. Então, na Bíblia, muitas vezes, a prática sexual envolve conhecimento. De quem? Do outro. Vocês já ouviram aquela expressão assim? Muitos têm falado sobre a prática da masturbação, né? Alguns dizem que isso é saudável. No livro, eu não vou falar sobre isso hoje, mas no livro eu tenho um capítulo inteiro só sobre esse ponto, inclusive com artigos da ciência. E tem muitas pessoas que falam assim, a prática da masturbação ela é importante para a pessoa conhecer o próprio corpo. Mas isso é bíblico? Na Bíblia, tudo que diz respeito à relação sexual é para ser usufruído a dois, nunca sozinho. E a prática sexual tem como objetivo também conhecer o outro, não a si próprio, conhecer um ao outro. Então, o sexo foi criado por Deus. Eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos. Sexo verdadeiro, ele é divino. Pornografia? Não. Aliás, pornografia não é sexo, ok? Aquilo lá não é sexo. Aquilo lá é uma perversão da sexualidade que Deus criou. Então, vamos ter aqui uma noção do problema que nós temos que lidar hoje como igreja. Vocês acham que esse é um problema atual dentro da igreja? Sim ou não? Muito. E eu falo isso como uma pessoa que recebe mensagens constantemente de jovens, adolescentes, idosos, solteiros, casados, homens, mulheres, pedindo socorro por causa de problemas com isso daqui. Então, isso é um problema geral, e não se limita ao Brasil, à América, a Cabo Verde, a Portugal. Não, não, não. Isso é um problema mundial, e já invadiu a igreja. E nós precisamos trabalhar em prol das pessoas que estão sofrendo com isso. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Por exemplo, esse aqui é o Hugh Hefner. Eu acredito que ele já faleceu, não sei se ele já faleceu, mas ele foi o fundador da famosa revista Playboy. Aqui na América tem, no Brasil tem, não sei se em outros países do mundo tem. Mas naquele tempo, a pornografia basicamente era isso, ver fotos de mulheres nuas. E isso já existia no tempo de Ellen White. Ellen White escreve sobre isso, imagens de mulheres nuas que eram oferecidas à venda para as pessoas. Mas o tempo passou. Surgiram então os cinemas. Só que os cinemas para filmes pornográficos eram separados de cinemas comuns. Então, se um homem quisesse assistir um filme pornográfico, ele tinha que ir num cinema específico para filmes pornográficos. E isso envolvia riscos, concordam comigo? Porque muitas vezes a pessoa estava interessada em assistir o filme, ia até o cinema, e ela corria o risco de, naquele momento, aparecer alguém da igreja, aparecer algum familiar, algum conhecido, e pegá-lo ali, entrando naquele local. Mas o tempo foi passando, e na década de 70, surgiram então os famosos videocassetes. Os mais jovens nem sabem o que é isso. Mas agora, a pessoa que gostava de assistir pornografia, não precisava mais ir para o cinema. Agora ela podia trazer o filme para dentro de casa. Mas havia problemas ainda. Por quê? Porque a pessoa tinha que ir até um estabelecimento alugar esses vídeos. No Brasil se chama locadora, não sei como é que se chama aqui. Mas a pessoa tinha que ir até aquele local para pegar esses vídeos. E esses vídeos ficavam no lugar separado, no canto daquele estabelecimento. E para a pessoa ir até lá, voltar até o balcão, preencher uma ficha e levar o filme para casa, causava muito constrangimento. Causava ou não causava? Então, isso acabava inibindo o acesso. Só que aconteceu uma coisa, mas algumas décadas depois, surgiu a internet. E qual foi o resultado disso? Ninguém precisa ir no cinema, ninguém precisa ir em estabelecimentos alugar vídeos pornográficos. Agora a pessoa poderia assistir o vídeo aonde? Em casa. Na maior discrição. As telas agora, aliás, quando uma pessoa pegava um vídeo para assistir um filme, ele ia assistir em casa e colocar no aparelho que ficava na televisão, e a televisão ficava onde? Aonde? Na sala. No meio da sala. E olha o risco de alguém aparecer. Deixa eu dizer uma coisa importante para os pais aqui presentes. Lugar de televisão não é no quarto do filho. Cuidado.
televisão, computador, no quarto do adolescente, no quarto da criança. Cuidado, porque Satanás pode usar isso contra o seu filho, sem você perceber. Lugar de televisão é na sala. Na sala. Só que aí veio a internet, ninguém mais precisava correr esse risco de botar um vídeo na sala e alguém pegar. Isso revolucionou a indústria pornográfica de tal forma que 70% a 80% da pornografia da internet hoje, sabe quanto custa? Nada. É de graça. 20% é vendido. E mesmo assim essa indústria arrecada bilhões de dólares todos os anos. Só que aí nós enfrentamos um problema no ano de 2020, vocês lembram qual foi? Tivemos a pandemia de Covid-19. E muitas pessoas tiveram que ficar em casa, certo? E sabe qual foi o resultado em relação ao consumo de pornografia? Foi esse aqui. O acesso a sites pornôs cresceu 600% no período de home office. Porque as empresas têm mecanismos para impedir que certos sites sejam acessados no trabalho. Mas em casa a pessoa tem liberdade total. Então as pessoas começaram a trabalhar em casa e o consumo de pornografia cresceu 600%. Eu quero mostrar para vocês aqui. Aliás, vocês sabem qual é o país que é o maior produtor de pornografia do mundo? Sabe qual é? Estados Unidos. Sabe qual é o segundo lugar? Brasil. Olha a situação que nós nos encontramos. Eu quero mostrar para vocês algumas estatísticas. Existe um site, esse site é o maior site de pornografia gratuita do mundo. A sede dele é no Canadá. Não vou citar o nome por motivos óbvios. Mas esse site publica periodicamente um relatório das atividades do seu site. Em 2019, foi o último relatório que eles publicaram. Olha só como foi o fluxo de usuários naquele site. Em 2019, eles tiveram 42 bilhões de acessos. Fazendo uma matemática simples, isso significa 115 milhões de acessos por dia e 80 mil acessos por minuto. Eu estou falando de quantos sites? Existem milhões ao redor do mundo. O que mais que foi revelado ali? 32% dos usuários do site em 2019 eram mulheres, 4% idosos, acima de 65 anos. E 76% do consumo ou do acesso vinha do celular. É óbvio, o celular é o aparelho mais discreto, mais escondido. Você agora pode levar a televisão no seu bolso, para onde você quiser. E isso tornou a pornografia um inimigo muito difícil de ser combatido. Sabe por quê? Porque o problema da pornografia pode estar assentado no banco da igreja do meu lado e eu não faço a menor ideia disso. Entendem por que é difícil de combater? Porque uma pessoa que é usuária de drogas, ela chega e fala, olha, eu sou usuário, eu preciso de ajuda. Tudo bem, mas uma pessoa que é viciada em pornografia, é fácil falar para alguém que ele é viciado nisso? Não, isso gera muito constrangimento. Então as pessoas sofrem com isso caladas, sem ter ninguém para ajudar. E a igreja está sofrendo muito com isso. De acordo com as pesquisas, a média de primeira exposição de uma pessoa à pornografia é numa idade entre 11 e 13 anos. Se é uma média, significa que muitas crianças são expostas à pornografia bem mais cedo. Eu tenho um colega que ele se viciou em pornografia, sabe com quantos anos, irmãos? 5. E aí você se pergunta, como é que uma criança de 5 anos tem acesso a esse tipo de conteúdo e se vicia? A resposta é mais chocante. O pai dele colocava-o para assistir junto. Segundo ele, eu quero que meu filho seja um homem. Olha a ideia de homem. Então, colocava o filho no sofá ali do lado ou sentado no colo dele, colocava vídeo pornográfico e os dois assistiam juntos. Esse pai não faz ideia do que causou na vida dessa criança. Hoje ele é adulto, casado, tem filho e sofre até hoje. E luta até hoje contra essa maldição. Por culpa de quem? Do próprio pai. Isso é muito triste, o quadro então é aterrorizante demais. A pornografia é a maior pandemia de todos os tempos. Invadiu todos os lares.
todas as faixas etárias, invadiu também as igrejas cristãs e outras. Agora eu tenho que fazer uma pergunta importante para os irmãos. Quem é o responsável por toda essa maldição que a pornografia causa? Quem é responsável pela existência da indústria pornográfica hoje? São os produtores? São os atores? São as atrizes? Não. Por que a indústria pornográfica existe? Porque alguém consome. Porque alguém assiste. Então, pergunto novamente, quem é o responsável pela indústria pornográfica existir e por toda a maldição que acontece nesse mundo por causa dessa indústria? Quem assiste? E eu não estou falando isso para deixar a pessoa ainda mais desesperada e preocupada do que ela já está. Muitos estão sofrendo querendo se libertar. Eu estou dizendo isso para que a gente acorde e comece a assumir responsabilidades. Aquela ideia de, mas veja bem, a nossa natureza é pecaminosa, eu sou tentado, coitadinho de mim, eu não consigo. Verdade, a natureza é pecaminosa. Mas, irmãos, essa conversa vitimista, coitado de mim, a gente está vivendo numa guerra. Está ou não está? Uma guerra. Coitadinhos vencem guerra? Um soldado que tem muita pena de si mesmo, ele vence alguma guerra? Não, porque ele gasta muito tempo e muitas energias tendo pena de si mesmo, se lamentando a própria condição. Somos pecadores? Sim. Nossa natureza nos empurra para o mal? Sim. Mas nós temos um Deus. E a Bíblia revela para nós que nós podemos qualquer coisa em Cristo que nos fortalece. Podemos ou não? Então está na hora de nós nos levantarmos e pararmos com essa ideia de coitadinho pecador. Não, a gente precisa se levantar e começar a lutar, inclusive contra esta maldição, aqueles que estão enredados por esse inimigo. Eu não recebo só mensagens de pessoas viciadas, desesperadas e doentes por causa disso. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que venceram. Sabe quantas pessoas podem vencer a pornografia? Todas. Porque em Cristo podemos todas as coisas. Como é que a pornografia nos afeta, então? O problema começa já no nosso cérebro. Porque quando uma pessoa assiste a um filme pornográfico, são estimulados no seu cérebro neurotransmissores e substâncias ligadas ao prazer. O problema é que essa estimulação ela é exagerada, ela é não saudável, ela é muito maior do que algo que possa ser normal para o nosso cérebro. Então o cérebro percebe aquela estimulação exagerada e diz assim, espera aí, é muita coisa isso daqui, muita coisa. Diminui um pouco essa quantidade de estímulo. Então o cérebro começa a fechar alguns receptores desses neurotransmissores para impedir que entre tanto, que o estímulo seja tão forte. Pois bem, o usuário de pornografia vai assistir o filme de novo, ou outro filme. Ele receberá aquela carga terrível de estimulação cerebral de novo, mas agora ele tem menos receptores. E com menos receptores, significa que para ele sentir o mesmo prazer de antes, ele vai precisar do quê? De algo mais forte, mais estimulante, mais pesado. Por isso, isso é uma caminhada. Sabe quando que o usuário de pornografia se satisfaz? Nunca. O resultado disso é que ele vai perdendo a capacidade de sentir prazer em coisas normais da vida. Porque a estimulação natural da vida, os estímulos que Deus criou para nos dar prazer, não são suficientes para o usuário de pornografia, ele precisa de mais. Então ele começa a perder o prazer nas coisas comuns da vida. Isso é um grande problema. Agora pensa comigo, quando aquilo que é natural e saudável não satisfaz mais, o usuário precisa de algo mais forte do que aquilo? Preste atenção nesse ponto. Quando aquilo que é natural não satisfaz mais, o cérebro vai começar a buscar estímulos novos naquilo que não é o quê? Natural. É simples o raciocínio? Então o cérebro ele precisa de estímulos novos. Por exemplo, olha, pornografia heterossexual, um homem e uma mulher, o cérebro, aquilo já não estimula mais o cérebro. Então, vamos procurar algo
diferente, que a gente nunca experimentou. E é nessa hora que muitas pessoas vão parar na pornografia homossexual. E eu não estou falando de homossexuais. Eu estou falando de heterossexuais viciados em pornografia homossexual. Um dia um jovem me escreveu e disse: irmão Leandro, eu sou um homem, eu sou heterossexual, eu gosto de mulheres, mas ultimamente eu estou assistindo pornografia homossexual e eu estou gostando. O que é que está acontecendo comigo? Ele dizia. Então fui explicando em detalhes para ele o que acontecia na fisiologia do cérebro, nos sistemas do centro de recompensa do cérebro, de tal forma que isso é desregulado. E a pessoa tem que buscar estímulos diferentes do que é o normal. No livro eu explico isso de uma forma mais profunda e em maiores detalhes. Preste atenção em outra coisa. Quando aquilo que não é normal e natural, quando aquilo que é normal e natural não satisfaz mais, a pessoa vai buscar estímulos fora do natural. Isso é quase inconsciente, ok? Não é que ela, eu preciso buscar pornografia assim, assim. Não, o cérebro começa a se sentir atraído e começa a sentir prazer em algo que há pouco tempo atrás ele consideraria repulsivo. E é nesse momento que muitos vão parar, por exemplo, na zoofilia. Vocês sabem o que é a zoofilia? É a relação sexual com animais. E eu já recebi e-mails de pessoas passando por esse problema. Sabia disso? E muitos, então, buscando estímulos novos, mais novidades, vão parar, saber onde? Pedofilia. Atração sexual por crianças. Irmãos, esse mundo está tão apodrecido. Na Itália, existe uma ONG, uma organização não governamental, e ela é uma ativista para combater a pedofilia no mundo. Eles procuraram mapear na internet sites de pornografia infantil. Não é site de pornografia que tem pornografia infantil, é site só de pornografia com crianças. Sabe quantos sites eles conseguiram encontrar? Claro, você não vai no Google e coloca assim, pornografia infantil, e vai encontrar. Não, isso é ilegal. Mas existem meios, caminhos pela internet, que você chega nesses sites. Eles conseguiram mapear mais de 70 mil sites de pornografia com crianças. E sabe qual era a média de idade dessas crianças que apareciam nesses filmes? 5 anos de idade. Algumas pessoas ficam horrorizadas com essas coisas que a gente apresenta. E no livro tem muito mais. E é importante, irmãos, que a nossa mente seja despertada para isso, porque uma pessoa, quando senta na frente de um computador para se satisfazer com um filme pornográfico, precisa ter a consciência que a culpa da pedofilia e de toda essa miséria que acontece no mundo é dele. Porque se não tivesse quem assistisse, não existiria a indústria. É simples o raciocínio. Mas eu repito, há vitória. Dá para se libertar disso, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Amém por isso? Amém por isso. Outra coisa nesse contexto das práticas antinaturais. Muitos começam a buscar estímulos novos, por exemplo, em atos sexuais que envolvem violência. Já ouviram falar de sadomasoquismo? Pessoas que sentem prazer, ou vendo alguém ser espancado, ou sendo espancado. Prazer sexual, sofrendo violência. E os filmes pornográficos, nos filmes, a violência é muito comum. Grande parte, a maior parte dos filmes de pornografia mostram cenas de violência sexual. Só que tem um problema. As pessoas que estão ali parecem que estão sentindo o quê? Prazer. Sabe qual é a ideia que fica na mente do usuário? Que violência dá prazer. E aí eu pergunto uma coisa a vocês. Vocês acham que hoje, em nosso meio, e o nosso meio, quando eu falo, não estou falando de vocês aqui, tá? Estou falando em nosso meio, como adventistas, como cristãos. Vocês acham que existem hoje maridos violentos na hora do sexo? Grosseiros? Apressados? Sim ou não? Aos montes. E eu recebo mensagens de esposas se queixando disso. Por quê?
Porque muitos desses homens consomem pornografia e estão acostumados a entender, quase que inconscientemente, de que violência dá prazer à mulher. Irmãos, vocês sabiam que grande parte das cenas de sexo na pornografia são cenas de estupro real, de mulheres que foram sequestradas ou compradas no mercado, porque existe muito tráfico de seres humanos hoje. Essas mulheres, então, são estupradas, isso é filmado e é vendido. E sabe o que a pessoa que está assistindo pensa? Que aquilo é um sexo maravilhoso, e a mulher está toda feliz. Não está, não. Se você assistir às entrevistas, ler os livros de biografia dessas mulheres, desses homens dessa indústria, que abandonaram essa indústria, vocês vão ver que ali não há prazer nenhum, não há alegria nenhuma. Eles precisam muitas vezes interromper uma cena para que a mulher vá até o banheiro vomitar, ou então para que a mulher ou o homem vá até um quarto ao lado e injete drogas para poder continuar fazendo aquilo. Eu vi um depoimento de um ex-ator pornográfico, ele dizia, olha, eu fazia pornografia para ganhar dinheiro, para com esse dinheiro eu comprar drogas, para eu continuar aguentando fazer pornografia. Olha a vida, olha a vida. Foi feita uma pesquisa, se eu não me engano, na Califórnia, por uma instituição de uma mulher chamada Shelley Lubben, que foi uma atriz pornográfica há algumas décadas. Ela deixou a igreja, se tornou prostituta, atriz pornográfica, mas Cristo resgatou essa mulher. Amém? E hoje ela é uma cristã e viaja pelo mundo, dando palestras, para acordar as pessoas contra os perigos da pornografia. E a instituição que ela coordena, ou pelo menos coordenava, revelou que a média de idade de uma atriz pornográfica aqui na América é em torno de 36 anos. Overdoses? Oi? Isso, a expectativa de vida. Obrigado. A expectativa de vida delas, em média, 36 anos. Overdoses, assassinatos. E qual você acha que é o principal motivo da morte dessas mulheres? Suicídio. São muitos suicídios. Então, existe alegria, existe prazer nessa indústria? Essa é a maior enganação da indústria pornográfica. A maior mentira, que aquelas pessoas estão sentindo algum prazer. Agora, é difícil parar de assistir pornografia? É fácil vencer esse negócio? Não, isso é difícil. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se alguém aqui nunca foi enredado por essa indústria pornográfica, nunca, se mantenha assim, se mantenha longe dessa maldição, porque se você for enredado por ela, você vai ter que lutar contra isso pelo resto da sua vida. E eu não estou dizendo que não há vitória, está claro? Eu não estou dizendo que você nunca vai vencer, não é isso. Eu estou dizendo que você pode vencer em nome de Jesus, mas a batalha, você nunca vai descansar dela, para o resto da vida. Porque é uma estimulação tão poderosa no cérebro humano, que isso fica marcado a vida inteira. Mas há vitória em Cristo Jesus. Por que isso é tão difícil vencer? Eu estava lendo o artigo da revista Nature. Eles estavam falando a respeito dos efeitos da cocaína no cérebro humano. Mas o mecanismo do vício em álcool, drogas e pornografia, a ciência diz que é um mecanismo similar para os três. O que a proteína delta-fosB faz? Quando você faz algo que gera uma ação ou uma reação prazerosa, a proteína delta-fosB, ela vai marcar aquele caminho. Então, você fez algo, gerou uma reação prazerosa, a delta-fosB diz, marca esse caminho aí, porque isso foi bom, para que a gente possa fazer isso de novo. Imagine o seguinte, minha esposa e eu moramos numa fazenda, e em volta da fazenda onde nós moramos, tem vacas pastando ali. Essas vacas estão andando para lá, estão andando para cá, de repente, o que acontece com aquele mato, onde elas caminham para lá e para cá? O mato vai baixando, 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 até que o mato morre e fica só uma trilha, bem definida. As vaquinhas vão passar sempre naquela trilha, sempre ali. A proteína delta-fosB faz basicamente isso no nosso cérebro. Ela marca, ela faz uma trilha entre a ação e a reação. Ou seja,
A proteína delta-fosB estimula a área do querer, a área do desejo. Vamos repetir isso. Isso foi bom. Faz de novo. Cria-se um hábito. Um hábito. Ou seja, a área do querer é cada vez mais estimulada. Ao mesmo tempo, nós vimos que a área do prazer é cada vez mais inibida. Então, pensa comigo. A área do prazer, do querer estimulada. Eu quero, quero, quero. Mas a área do prazer cada vez inibida. Eu tenho cada vez menos prazer. Quero, mas não tenho prazer. Ansiedade e o que mais? Depressão. Depressão. É por isso que algumas pesquisas foram publicadas, eu quero compartilhar uma com vocês aqui, no livro tem muitas outras. O vício em pornografia está associado a quadros de ansiedade e depressão. Irmãos, deixa eu abrir um parêntese importante. Eu não estou dizendo que todo quadro de depressão é porque a pessoa consome pornografia. Está claro isso? Então, algumas pessoas podem sair daqui, olha, meu amigo sofre de depressão. Ah, agora eu entendi qual é o problema dele. Não é isso que eu estou dizendo. O que a ciência diz é que a pornografia, por desregular os mecanismos do prazer no cérebro, acaba levando o indivíduo a quadros de depressão em vários níveis. Está claro esse ponto? Não quer dizer que todo depressivo é que consome pornografia, ok? Bom, agora veja como é complicado isso daqui. Imagine que o dono daquelas vacas que eu falei leve os seus animais embora. O que vai acontecer com aquela trilha? O mato vai crescer de novo, não vai? Até aquela trilha sumir, desaparecer. Isso é rápido? Não. Isso leva um bom tempo até aquilo voltar a crescer e tampar a trilha. Significa que o usuário de pornografia, quando ele se abstém da prática de assistir pornografia, ele ainda fica um bom tempo com aquele caminho neural estabelecido. Por isso, que quando o usuário que abandona a prática, quando ele tem uma recaída, ele vai ter 2, 3 seguidas. Por quê? Porque o caminho neural ainda está ali delimitado. Para que aquele mato cresça de novo e tampe aquele caminho neural, muitas vezes é uma vida inteira. E aí nós não podemos apenas nos abster, nós precisamos substituir essas coisas por outras. Nós precisamos, então, regenerar o nosso córtex pré-frontal. Vou falar mais sobre isso amanhã e na segunda. E vocês sabem qual é uma das atividades mais importantes para a regeneração do nosso cérebro? Sabem qual é? Oração. Não sou eu que estou falando, é a ciência que já reconhece isso. A oração reestrutura os mecanismos cerebrais, o córtex pré-frontal, o estudo das Escrituras também é importante para isso. Então, não é só abandonar uma prática ruim, nós precisamos substituí-la por uma prática boa, para que novos caminhos neurais sejam estabelecidos e o equilíbrio cerebral seja restabelecido também. Então, veja, ansiedade e depressão. Aliás, por que isso aqui é importante? Porque muitas vezes, como igreja, nós precisamos ajudar uns aos outros, certo? Só que muitas vezes a gente vai lutar a batalha no lugar errado. Eu tenho recebido mensagens e atendido pessoas que estão, por exemplo, com quadros de depressão, não sentem prazer em nada na vida, desgostosos, tristes. E quando eu começo a conversar com eles, nesses casos, eu descubro onde está a origem. Centros de recompensa, os mecanismos cerebrais desregulados por causa de consumo de pornografia. Então, não adianta você tentar tratar a depressão, se você não for até a raiz do problema, entendem? Por isso nós precisamos, irmãos, compreender melhor o funcionamento do nosso corpo e do nosso cérebro, para entender o que é que está nos atrapalhando na vida cristã. A outra coisa que reforça esse quadro de depressão é que a pornografia apresenta uma ideia que é falsa. E a pornografia destrói o respeito próprio das pessoas. Por que eu não sou como aquela atriz? Por que eu não sou como aquele ator? Por que a minha esposa não é como aquela mulher? Entende o que acontece? Isso vai destruindo o respeito próprio do ser humano e acentua esses quadros de depressão. Agora, essa busca por se satisfazer com algo que nunca vai satisfazer, pode levar a saber o quê? Olha esse outro artigo. Jovens adultos que consumiam pornografia
relataram de forma consistente uma maior insatisfação com a vida. Quadros de depressão profunda, insatisfeitos com a vida. E uma pessoa que está insatisfeita com a vida, corre maior risco de Satanás se aproximar dela e falar o que para ela? Está insatisfeito com a vida? Eu tenho uma solução para você, o diabo diz. Qual é? Tira a sua vida. Se suicide. Querem ver outro artigo? Olha só. Mulheres viciadas em pornografia experimentam níveis mais elevados de depressão e de pensamentos suicidas. Esse é o caminho para muitas pessoas. Eu recebi a mensagem de um rapaz casado, com filhos. Ele disse assim: irmão Leandro, eu sou viciado em pornografia há 30 anos. Eu estou em desespero, eu não consigo vencer isso. Eu já tentei o suicídio. Irmãos, vocês sabem onde essas pessoas estão assentadas? Do nosso lado, muitas vezes. Não estou falando aqui do nosso lado. Mas muitas vezes estão nos bancos da igreja, sem que ninguém saiba. Não apenas os usuários de pornografia, mas pessoas que convivem com eles também experimentam depressão e pensamentos suicidas. Um dia eu estava fazendo um seminário como esse numa igreja no Brasil. Depois do seminário, uma senhora me procurou lá fora e disse: irmão Leandro, eu não sou adventista, eu sou de uma igreja evangélica, estou visitando vocês, ouvi o seminário, e eu confesso a você, o meu marido é viciado em pornografia há muitos anos, não me esconde mais, ele é pastor da igreja evangélica. E eu me sinto tão mal e tão humilhada com aquilo, que eu já tentei o suicídio por 2 vezes. 2 vezes. Eu não consegui ajudar aquela mulher. Porque eu teria que conversar com quem para ajudar aquela família? Com ele, não com ela. Mas ela não podia conseguir esse encontro para nós, porque ninguém poderia saber que ele tinha esse problema. Então veja quantas pessoas estão sofrendo com isso. Eu pergunto, diante disso, será que a igreja, ela está livre desse problema? Será que esse problema está aqui em nosso meio também? Como povo de Deus? Como igreja? Sim. Querem ver uma coisa? Outro artigo. Ministros de todas as tradições religiosas estão apresentando em números crescentes o vício em pornografia na internet. Ministros de todas as igrejas. Irmãos, o consumo de pornografia entre pastores está crescendo assustadoramente no mundo, em todas as religiões. E nós precisamos estar atentos e precisamos ajudar uns aos outros. Porque se o ministro está enfermo, espiritualmente doente, moralmente doente, o que vai ser da igreja? O que vai ser dos seus liderados? E sabe o que acontece quando um líder está espiritualmente doente? Quando um líder está envolvido com pornografia, mesmo que ninguém saiba, sabe qual é o prejuízo muitas vezes para a igreja? Pense no seguinte: eu sou um líder da igreja e eu tenho problemas com pornografia, ok? Vamos criar um exemplo aqui, uma ilustração. E então, eu fico sabendo que um jovem da igreja está com determinado problema, determinado pecado que ele está acariciando. O que eu preciso fazer? Preciso visitar esse jovem? Sim ou não? Tenho que visitá-lo. Mas eu pergunto uma coisa para vocês. Eu vou sentir que eu tenho alguma autoridade para advertir e exortar esse jovem a mudar o caminho dele? Não, porque a minha consciência constantemente me acusa. Você é hipócrita. Você está indo lá chamar a atenção de um jovem, mas olha o que você está fazendo na sua casa. Sabe qual é o resultado? Eu, como líder, não vou conversar com aquele jovem. E deixo que ele faça o que ele bem entender. Isso é um prejuízo para a igreja ou não é? Sim. Então nós temos que entender essas questões, e não é para nós olharmos para o lado, quem são essas pessoas que têm esse problema, no sentido de condená-las, acusá-las. Eu tenho que pensar: Senhor, será que sou eu? Eu preciso me libertar disso? Cada um aqui sabe o que tem feito no seu dia a dia. E durante essa semana nós vamos mostrar como que as coisas que fazemos escondidas prejudicam a igreja inteira. E nós precisamos vencer pelo poder de Cristo. Veja só o que a irmã White comenta a respeito deste assunto. Podridão, eis o que se encontra nos ossos e medula de muitos que são considerados bons homens, que oram e choram. Ela está falando de ímpios? Não, homens de oração,
que oram e choram e ocupam altas posições, mas cuja carcaça poluída jamais transporá os portais da cidade celestial. Existem hoje homens de oração, de clamor a Deus, mas que estão tão apodrecidos por dentro por causa dos seus pecados secretos, que jamais colocarão os pés no céu, se não se arrependerem. Porque a pessoa sexualmente imoral, ela não peca contra o seu corpo apenas, ela peca contra o corpo de Cristo. Por isso que quando um membro está doente, todo o corpo sente, todo o corpo sofre. Agora, será que se a pessoa se casar vai resolver o problema da pornografia? Tem muito jovem que me pergunta: Leandro, eu sou solteiro, eu tenho problema com pornografia, mas assim, eu não estou conseguindo vencer. Mas quando eu casar, vai resolver o problema, porque agora eu posso ter uma relação sexual aprovada por Deus com a minha esposa, ou com meu esposo, as meninas falam, e está tudo bem. Então eu pergunto a vocês, casar resolve o problema da pornografia? Não. E tem alguns jovens a quem eu tenho aconselhado e tenho dito: jovem, você está prestes a se casar? Cancela isso. Não se case enquanto você não vencer a pornografia. Não, Leandro, mas não se case enquanto você não vencer. Por quê? Nesse momento, você está destruindo só a sua vida. Mas se você se casar nesse estado, você vai destruir a vida de outra pessoa. Então, vence isso primeiro, e existe vitória em Cristo. Depois você se casa. Mas por quê? Primeiro, o solteiro viciado em pornografia, ele chega no casamento educado pela pornografia. E ele vai achar que sexo é aquilo. Ele vai querer reproduzir aquilo no seu matrimônio? Claro, ele vai querer reproduzir aquilo. Outro detalhe, ele precisa de uma estimulação mais forte do que uma esposa é capaz de produzir. Ou seja, ele vai se satisfazer com a sua esposa? Nunca. Outro ponto, um efeito comparativo no seu cérebro. Ele vai se casar e ele vai comparar a sua esposa inconscientemente às atrizes pornográficas. Quem é que sai perdendo? A esposa. Outro ponto, um homem, um jovem que se acostumou a assistir pornografia na sua vida de solteiro, ele tinha quantas mulheres à disposição dele? Quantas? Várias. Depois de casado, ele vai se satisfazer com uma só? Então perceba, a pornografia não é eliminada pelo casamento. A pornografia destrói o casamento. E eu não estou dizendo que uma pessoa que se casou com problemas com pornografia vai ter um casamento fracassado, porque Deus pode restaurar qualquer casamento. Mas é um risco entrar num casamento desse jeito. É melhor não correr esse risco, porque muitos entraram e não tiveram e não conseguiram mais sair, e seus matrimônios foram destruídos. Alguns homens, então, eles começam a pressionar as suas esposas. E eu falo de mensagens que eu recebo, para que as esposas pratiquem aquilo que eles estão assistindo na pornografia. E quando a esposa diz não, aliás, a esposa deve dizer não, ou a esposa deve fazer tudo que o homem quer? A Bíblia não diz que o homem é o cabeça da casa e que a esposa deve ser submissa ao marido? Diz ou não diz? Mulheres, sede submissas aos seus esposos, como ao Senhor. Ou seja, seja submisso ao seu esposo naquilo que ele está representando a Cristo. Eu tenho recebido mensagens de mulheres que me dizem que os seus maridos exigem que elas façam aquilo que eles veem nos filmes, e quando elas falam, não farei, porque o meu corpo pertence em primeiro lugar a quem? A Deus, não vou fazer. Uma esposa em especial me escreveu e disse, pois uma noite o meu marido me pegou e me estuprou. Você acha que isso acontece pouco? Esposas que são estupradas pelos próprios maridos. Sabe o que a Ellen White fala a respeito desses homens? Nesse contexto, olha só o que ela diz. Tais homens são piores do que os animais. Eles são o quê? Demônios em forma humana. Tem muita mulher convivendo com demônios hoje, com um demônio dentro de casa. Infelizmente.
E muitos desses demônios são anjos aqui na igreja. E eu não quero que ninguém fique procurando. Quem é? Quem será? Quem será? Não. Cada um reflita em si, na própria vida. O que tem feito? Então o interesse vai sendo perdido pelo cônjuge, pela esposa, pelo esposo. E quando esse interesse vai sendo perdido, certa vez uma esposa me escreveu e disse assim: irmão Leandro, meu marido quer fazer essas coisas que ele vê nos filmes, eu digo que não vou fazer, e ele me diz assim: olha, se você não fizer, eu vou buscar uma mulher que faça. E eu disse a ela: irmã, com todo respeito, deixe que ele busque uma mulher que faça. Honre a Deus com seu corpo pertence ao Senhor. Se ele vai buscar outra mulher para fazer, deixe que busque, porque ele vai pecar contra Deus, mas se você ceder às exigências dele, você vai pecar também. Mulheres aqui presentes, não conheço ninguém aqui, mas se alguém passa por isso aqui, não ceda, não aceite, seu corpo pertence ao Senhor. E maridos, nós somos o cabeça do lar, e cabeça do lar, líder do lar, significa ser aquele que protege a família, que cuida da família. Cristo é o cabeça da igreja, não é isso? Vocês já conheceram algum ser humano nessa terra que viveu uma vida de serviço ao próximo mais do que Cristo? E Jesus foi muito claro em dizer: aí fora é diferente, entre vocês não. Aquele que quiser ser o primeiro vai ser o quê? O servo de todos. No céu, o líder é aquele que mais está a serviço das pessoas. O ser humano hoje não é assim, né? O líder é aquele que manda, e todo mundo tem que servi-lo. Não. No céu, o cabeça é aquele que cuida, é aquele que protege a sua família. Então, caros homens aqui presentes, você como cabeça da sua família, a tua primeira obrigação diante de Deus é cuidar da sua esposa. É proteger a sua esposa. Não é abusar da sua esposa para se satisfazer. Está claro, homens? Eu sei que talvez ninguém precise ouvir isso aqui, mas é importante que a gente entenda o nosso papel, e é importante que a gente entenda isso. Aliás, irmãos, tem muitas pessoas que ficam constrangidas e com vergonha de nos procurar depois e falar: Leandro, eu quero um livro desse, porque muitos acham que eu vou desconfiar da pessoa, que a pessoa está com problema com pornografia. Não é nada disso. Tem muitas pessoas que nos procuram, por exemplo, para preparar seminários para os jovens, para os desbravadores, para presentear uma família, para tratar sobre isso em encontros de casais. Eu pergunto a vocês, em encontros de jovens, é falado sobre isso? Campais de desbravadores, é falado sobre isso? Em encontros de famílias, encontros de casais, se fala sobre isso? E então a pornografia está ganhando espaço em silêncio, sem ninguém poder combater. Então precisamos falar mais sobre isso. Finalmente, o objetivo de Satanás é atingido. Veja qual é. A exposição à pornografia diminui a avaliação do casamento, fazendo com que o indivíduo considere essa instituição cada vez menos significativa e menos viável. Pronto, o objetivo de Satanás foi alcançado. Quer destruir o quê? Destruir a família. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. É possível vencer? Sim. Eu quero mostrar para vocês um caminho. É claro, irmãos, há casos muito graves, que requerem um tratamento mais específico e profissional. E eu não sou uma pessoa que sou contra terapias, mas eu não confio em terapia que não inclua Cristo. Então, se alguém precisa procurar um terapeuta, porque o caso é muito grave, procure um terapeuta cristão, temente a Deus, porque eu fico muito preocupado. Eu tenho visto na internet terapeutas cristãos, muitas vezes, evangélicos, etc., dando sugestões para a pessoa vencer a pornografia, explicando certas coisas. Irmãos, de cada 10 vídeos que eu assisto, 8 não cita Deus. E Jesus disse que sem mim, vocês não podem fazer nada.
Então, nós precisamos ter um alicerce para começar a lutar contra isso. E qual é o alicerce? Veja o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em ocasião oportuna, ou em tempo oportuno. Olha que interessante o segredo bíblico para a vitória sobre as tentações. Muita gente pergunta, como é que se vence tentação? Olha o segredo. Deus está falando, você vem ao trono da graça quando? Hoje, amanhã, e depois, e continuamente. O que nós vimos hoje de manhã. E então, você vai receber poder, você vai receber graça, para que você seja ajudado quando? No tempo oportuno. Olha a estratégia de Deus. Busca o poder hoje, dia após dia, porque quando vier a tentação, quando vier a batalha, quando vier o problema, você já está o quê? Pronto. Por isso a importância da mensagem de hoje de manhã como base de tudo. Sem isso a gente não consegue. As tentações não são vencidas quando elas chegam. Elas são vencidas muito antes, na nossa comunhão diária com Deus. Jesus não venceu a tentação porque citou as Escrituras. Jesus citou as Escrituras porque era comum para ele, uma pessoa que vivia com as Escrituras. Jesus venceu as tentações, sabe quando? Naquelas madrugadas no monte, orando, porque nenhum soldado vai para a guerra sem o que antes? Treinamento, sem se fortalecer. É isso que a Bíblia está dizendo. Pensa no seguinte, olha só. Imagine que eu estou conversando com alguém e, de repente, essa conversa fica um pouco tensa e essa pessoa me dá um tapa no rosto. Nesse momento que eu recebo esse tapa no rosto, dá tempo de cantar um hino? Dá tempo de lembrar de um texto bíblico para citar? Dá para contar até 10? Qual é a reação da nossa natureza? Não é revidar imediatamente? É aqui que Cristo quer atuar. Cristo, Ele quer impedir que você devolva a agressão, mas Cristo quer impedir, acima de tudo, que você não tenha reflexo para isso e não sinta desejo de devolver uma agressão. Por isso Cristo diz, venha todos os dias para se fortalecer, para quando chegar o problema você estar pronto, fortalecido. Irmãos, a base de tudo é a comunhão com o Senhor. E muitas pessoas se decepcionam quando eu falo isso. Irmão Leandro, eu estou viciado em pornografia, você está mandando eu ir orar? E eu digo, por que não? Ah, mas só isso? Não, não é só isso. Mas isso é a base, sem a qual nada vai resolver. Irmãos, o que me chama a atenção é que aquilo que é a base e o fundamento de uma experiência cristã de vitórias é considerado por muitos hoje como sendo algo banal, algo sem importância. Ah, você está falando para eu ir orar? É isso? Mas espera aí, a oração é o que na vida de um cristão? É o quê? É tudo, é a chave, é a base. Existem outras coisas para fazer? Sim, mas sem essa base não adianta. E sempre que alguém me procura pedindo ajuda, é a primeira pergunta que eu faço. Quanto tempo você está passando com Deus em oração? Estudo da palavra. Quanto tempo em comunhão com Deus? Alguns me dizem, eu não passo tempo em comunhão com Deus. E eu falo, você quer vencer como? Ah, irmão, me dá umas dicas aí, me dá umas... De verdade, a gente acredita que dicas vão ajudar uma pessoa que não busca Deus? Não vai. Só que um dia um jovem me surpreendeu. Porque esse jovem me falou assim, Leandro, olha, a minha comunhão com Deus está maravilhosa. Está ótima. Mas mesmo assim eu não consigo progredir. Espera aí. Se a comunhão com Deus está ótima e ele não consegue progredir na vida cristã, significa que o problema está onde? Está com Deus. Certo? Eu achei estranho aquilo. Eu perguntei, como que é o seu dia a dia? Me explica como é a sua rotina. Ele disse assim, olha, segunda-feira eu me levanto, vou até a cozinha, pego a minha Bíblia, sento na mesa, oro, estudo a minha lição, estudo a Bíblia aproximadamente 15 minutos, depois eu vou estudar para a prova do vestibular. No Brasil se chama vestibular, não sei como é que se chama aqui, para poder entrar na graduação.
E aí eu passo de 14 a 16 horas estudando para essa prova. E eu perguntei para ele assim, vem cá, é tão difícil essa prova que você precisa estudar um dia inteiro? E ele me respondeu, é o curso mais difícil da faculdade. Eu preciso estudar muito. Ok, mas o que é mais difícil para você? Passar nessa prova ou vencer a pornografia? Ele falou, o mais difícil para mim é vencer a pornografia. E eu disse a ele, e você dedica 15 minutos por dia para vencer a pornografia e 16 horas por dia para passar na prova. Deixa eu dizer uma coisa, você pode até passar na prova. Vencer a pornografia? Não vai. O que muitas pessoas hoje fazem? Elas querem curar enfermidades graves com tratamentos? Simples. Não funciona. Não funciona. 15 minutos por dia com Deus para vencer a pornografia? Não vai dar certo. Os discípulos tentaram expulsar um demônio certa vez, não conseguiram. Senhor, por que a gente não expulsou? Qual foi a resposta de Jesus? Vocês não expulsaram porque essa casta aí é só com o quê? É só jejum e oração. É como se Jesus dissesse, meu filho, vencer a pornografia é só jejum e oração. Jejum e oração. Você não vai vencer com 5 minutinhos lendo um salmo de manhã. Então nós precisamos intensificar a nossa relação com Deus. Agora, tem uma coisa. A base de tudo é o estudo da palavra, a oração e intensificar isso. Tempo de qualidade com Deus, é jejum, é vigílias com Deus. Como Jacó fez. Noites inteiras clamando a Deus para ser vitorioso. Mas será que só isso resolve? Não. Por quê? Porque temos que identificar, como vimos hoje de manhã, alguns fatores no nosso dia a dia que podem estar atrapalhando a influência do Espírito sobre nós. Como é que isso funciona? No contexto da pornografia, pense no seguinte, o grande problema não é ir até um computador, sentar na frente da tela e assistir um filme pornográfico. Esse é o resultado do problema. Porque o problema começou antes, e a pergunta é, o que foi que levou a pessoa até aquele ponto? Faz sentido a pergunta? O que foi que levou a pessoa até chegar naquele ponto? É aí que está a batalha. Nós chamamos isso de estímulos ou gatilhos do dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Como é que chama isso aqui? Balão. Imagina que esse balão é a estimulação sexual de um homem. Significa que quando esse balão enche, é porque ele recebeu um estímulo, certo? Pense no seguinte, esse homem está caminhando para o trabalho de manhã, de repente ele se depara com uma imagem, que no Brasil se chama outdoor, acho que aqui usa outro nome, mas uma propaganda num cartaz bem grande assim, e ali está a imagem de uma mulher seminua, vendendo um produto qualquer. Quando aquele homem percebe a imagem daquela mulher seminua, o que ele precisa fazer imediatamente? Ele tem que olhar para o outro lado. Faz sentido ou não? Vocês já vão entender por quê. Isso é bíblico, tá? Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia. Depois eu vou ler aqui. Mas ele decide não olhar para o outro lado. Ele fica contemplando aquela mulher seminua. O que vai acontecer com o estímulo sexual dele? Vai receber um estímulo. Então ele continua andando pela rua e ele percebe que na calçada vem uma mulher vestida com poucas roupas. Nessa hora que ele percebeu aquela mulher vindo vestida de forma sensual, o que ele tem que fazer? O ideal é passar para outra calçada, para evitar qualquer tentação, né? Desvia o olho, vai para outra calçada. Mas ele escolhe não fazer aquilo. Então ele continua olhando para aquela mulher, e o que acontece com o estímulo sexual dele? Aumenta. Ele então vai para o trabalho e se depara com os amigos conversando, contando piadas ali imorais, histórias sujas. O que ele tem que fazer nesse momento? Ele tem que sair daquele ambiente. Mas ele não faz isso. Ele fica ali ouvindo, se divertindo, mais estímulos sexuais. Ele saiu do trabalho, voltou para casa cansado e disse, eu vou deitar no sofá e vou assistir um pouco de televisão. Será que ele vai receber estímulos sexuais por meio da televisão?
E aquele homem vai assistir filmes, séries, até desenhos animados sexualizados hoje para crianças, tem muito. Isso é um assunto para uma outra oportunidade, ok? A indústria de Hollywood. Então ele começa a assistir aquilo, o que acontece com a estimulação? Ele continua recebendo mais estímulos sexuais, isso vai aumentando. Então ele, muito cansado, vai deitar. Ele leva o celular para a cama. Com todos esses estímulos do dia, fisiologicamente, o cérebro dele vai estar querendo o quê? Mais, é o resultado natural. Ele então começa a ver imagens na internet, um videozinho, outro, daqui a pouco ele vai parar na pornografia e ele acaba na masturbação. Sabe qual vai ser a conclusão que ele vai chegar? Ele vai dizer assim: bem que o terapeuta falou que eu não devia ter levado o celular para a cama. Eu pergunto a vocês, o problema foi levar o celular para a cama? Foi? Não. Qual foi o problema? O problema foi a quantidade de estímulos sexuais que ele recebeu o dia inteiro. Eu pergunto, se ele tivesse evitado todos esses estímulos durante o dia, levar o celular para a cama seria um problema? Não. Alguns falam assim, evite ficar sozinho dentro de casa. Meu amigo, se você não evitar os estímulos do dia a dia, você vai procurar formas de ficar sozinho em casa. Tome um banho gelado, já viu isso? Se você não evitar os estímulos do dia a dia, antes de girar o registro, você já pecou. Então uma pessoa está sendo tentada a assistir pornografia e ela vai dizer assim, eu devia fazer uma oração agora, talvez Deus me liberte. Mas quer saber? Eu não sei se eu quero ser liberto. Então ele pega a oração que poderia fazer pedindo vitória e guarda essa oração para depois pedindo o quê? Perdão. O que esse homem deveria ter feito? Evitado todos esses estímulos. E é aí que a guerra acontece. Homens em especial, é fácil para nós evitarmos esses estímulos? Sim ou não? Sim ou não? Não, porque eles estão por todos os lugares. É fácil? Não. É possível? É possível. Eu recebi a mensagem de um jovem, diretor de jovens de uma igreja. Ele estava totalmente tomado pela pornografia. Ele me dizia que muitas vezes ele assistia um filme pornográfico, terminava se masturbando, depois ia para a igreja pregar. Logo em seguida. E ele me dizia, mas Leandro, mesmo com o remorso me corroendo profundamente por dentro, eu não conseguia parar, eu só aumentava a quantidade cada vez mais. Ele chegou a assistir pornografia e se masturbar 5 vezes por dia. 5. A gente conversou por algum tempo, ofereci alguns caminhos para ele se empenhou nisso. E uma das coisas que fez a diferença na vida dele, deixa eu dizer para vocês, ele venceu, tá? Ele venceu. Olha o nível que ele estava e ele conseguiu se recuperar pelo poder de Deus. Mas exigiu disciplina da parte dele, muitos sacrifícios. E ele me escreveu e disse, olha, eu saí de grupos do WhatsApp. Na época estava o Facebook muito assim, né? Muito forte. E ele falou, eu abandonei a minha conta, parei de assistir certas coisas na televisão, fiz uma mudança radical na minha vida. E ele começou a fazer esse teste. Eu falei com ele, faz esse teste por alguns dias, faz o teste. Ele começou a fazer, desviar os olhos desses estímulos, não olhar para as mulheres. E ele falou, irmão Leandro, o desejo de consumir pornografia caiu bastante, depois que eu comecei a evitar os estímulos do dia a dia. Irmãos, vamos ser sinceros. Um jovem acostumado a assistir tanta imoralidade nos filmes de Hollywood, vai vencer a pornografia algum dia? Vai vencer? Se não parar de assistir? Não vence. Existem, inclusive, vamos falar sobre isso durante a semana, existem, inclusive, músicas cuja estrutura musical, eu estou falando de som, não estou falando de letra, estimulam substâncias químicas no corpo, que são justamente estimulantes sexuais.
Se o jovem não parar de ouvir esse tipo de música, vai conseguir vencer? Não vai. Então, eu repito, o problema não é a pornografia em si, ele é só o resultado. O problema é um estilo de vida recebendo estimulação sexual de todos os lados. E nós precisamos evitar isso. Quer ver uma coisa? Olha a Bíblia. Quando o homem, então, percebe uma mulher vestida de forma sensual, sexualmente estimulante, o que ele tem que fazer? Desviar os olhos. Se ele fizer isso, os amigos dele vão dizer assim: você faz isso porque você é pervertido. Você não pode nem ver uma mulher com uma roupinha mais ousada, que você já pensa coisas erradas. Você é pervertido. Não, não, não. Um homem que desvia os olhos de uma mulher, não é porque ele é pervertido. Ele desvia para não se tornar um. José não era um homem pervertido, era? Mas José, quando a esposa de Potifar ficou ali tentando, quando ela partiu para cima dele, o que ele fez? Fugiu. Vocês conhecem Jó? Jó era um homem pervertido? Não. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, justo, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Sabe o que ele fazia? Vamos deixar ele falar? Olha lá, Jó capítulo 31. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? O que Jó fazia quando via uma moça bonita? Desviava os olhos. Isso é bíblico ou não é? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês como homem, tá? As mulheres não entendem muito essas coisas. Mas os homens sabem do que eu estou falando. Um homem que fixa os seus olhos numa mulher vestida de forma sensual, se ele não desviar os olhos, ele vai pecar no pensamento. Alguém pensa diferente aqui? Se ele não desviar os olhos, ele vai pecar no pensamento. Olha o que a irmã White fala sobre isso. Vire o seu rosto resolutamente contra a tentação. Essas coisas estão gerando estímulos. Um dia, irmãos, quando eu entendi isso daqui, e minha esposa está aqui, eu não tenho nenhum constrangimento de falar essas coisas na presença dela, porque a minha esposa sabe que eu sou um homem. E os homens enganam facilmente as mulheres. Mas homem não engana homem, não. A gente sabe como o homem funciona. Eu fui um dia conversar com a minha esposa, quando eu estava estudando esses assuntos, há muitos anos atrás, preparando essas pesquisas, e eu falei com ela assim: olha, amor, a gente vai precisar tomar uma decisão aqui. Qual é? Nesse tempo, a gente morava na cidade de Vila Velha. Vocês conhecem, né? E nós morávamos a 800 metros da praia. Eu falei com a minha esposa assim: amor, a partir de hoje, nós só vamos na praia quando a situação estiver favorável. Como assim? Não, o que acontece é o seguinte: quando a gente vai à praia e a praia não está favorável, eu olho para um lado, eu vejo uma mulher nua. Vejo ou não vejo? Sim ou não? Nua. A menos que alguém possa me explicar a diferença entre um biquíni e uma lingerie. Ninguém nunca me explicou isso. Mas ninguém recebe uma visita em casa de roupa íntima, recebe? Não. Mas muitas mulheres e homens estão por aí publicamente exibindo seus corpos em roupas íntimas. Mas, Leandro, é porque a praia é o lugar apropriado para isso. Eu faço uma pergunta: qual é o lugar apropriado para uma serva de Deus exibir o seu corpo? Qual é o lugar apropriado? Dentro do quarto com o seu esposo. A mesma coisa eu falo para os homens. Então, eu falei para ela: o problema é que quando eu vou na praia, eu olho para esse lado aqui e vejo uma mulher nua. E eu tenho que desviar o olhar dela, e eu olho para o lado de cá. Aqui eu vejo outra. E só que de eu olhar para lá até olhar para cá, eu já vi várias outras. Não tem um lugar onde eu, como homem, possa colocar os meus olhos em segurança numa praia cheia. Tem. É mulher nua para todo lado. E muitas mulheres estão empurrando os seus maridos para o adultério mental e não estão se dando conta disso. Sabe por quê? Porque elas não conhecem a cabeça dos homens. Um dia, minha esposa e eu estávamos conversando com um casal sobre isso. Evitar esses estímulos. A moça falou assim com a gente: olha, o meu marido não tem esse problema.
o meu marido, ele pode ver uma mulher bonita, pode ver uma mulher até nua. Para ele, é como se fosse um homem. Só que nesse momento, aquele rapaz estava com outro homem na presença dele. Eu olhei para ele e disse assim, é mesmo? É assim mesmo? Você olha para uma mulher nua e é um homem para você? Só que nesse momento, diante de outro homem, ele viu que não dava para enganar. E ele falou assim com a esposa, não é bem assim também. A decepção dessa mulher, vocês não podem imaginar. Eu sou homem, eu sei como a cabeça de um homem funciona. Então nós passamos a evitar certos ambientes onde não dá para colocar os olhos em lugar nenhum, a nudez está para todo lado, irmãos. Satanás é muito inteligente. Aliás, uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês nesse contexto. Evite a companhia de pessoas que se vestem de forma sensual. Eu não estou falando para abandonar, nunca mais fale com essas pessoas, não é isso. Eu estou dizendo, você está no local, homem, chegou uma mulher vestida de uma forma sexualmente atraente, sai dali. Sai desse ambiente. Querem ver uma coisa? Um dia, eu estava fazendo esse seminário, e um rapaz, eu estava falando com aproximadamente 60 homens, estava falando só com os homens. Um rapaz veio à frente e contou a história dele. E ele disse assim, irmãos, há alguns anos eu fui convidado para dar estudos bíblicos para um casal. Quando eu cheguei na casa do casal, a mulher era muito bonita. Tinha um corpo bonito e se vestia muito mal, com muita sensualidade, muito insinuante. Naquele momento eu não me preocupei muito com aquilo, eu estou aqui fazendo a obra de Deus, dando estudo bíblico, está tudo bem, eu sou um homem de Deus, está tudo certo. E ele continuou dando aquele estudo bíblico. Sabe o que aconteceu algum tempo depois? Ele se deitou com aquela mulher. Ele adulterou com ela. E aí ele perguntava para aqueles homens do salão, agora vocês me expliquem como é que eu vou conquistar esse casal para Cristo. Aquele casal abandonou o estudo bíblico e disse, para essa igreja nós não iremos jamais. Tudo porque um homem se achou poderoso demais diante da tentação. E quando um homem fala assim, não, isso aqui não me tenta, isso aqui, nesse pecado eu não caio, Satanás olha e diz assim, é verdade, você jamais vai cair nesse pecado, muito bem, você é um servo de Deus, maravilhoso, você é muito forte, e Satanás ri, é esse que eu vou pegar. E aconteceu com ele, porque ele se expôs à tentação. Se isso acontecer com um de nós, o que nós devemos fazer? Pega esse estudo bíblico e convida uma mulher para fazer. Faz sentido isso? Não se exponha a esse risco. Não se exponha. Então, nós precisamos identificar os gatilhos que estão nos causando estímulos sexuais no dia a dia e eliminar esses gatilhos. Esses gatilhos também podem ser traumas do passado, problemas emocionais, problemas conjugais, problemas de relacionamento. Por exemplo, imagine uma mulher que na infância ela foi abusada sexualmente. Essa mulher, quando crescer, não é todos os casos, mas essa mulher ela vai crescer e ela vai querer usufruir dos prazeres sexuais, mas ela não vai querer uma coisa, ela não vai querer ninguém tocando nela, porque criou-se um trauma de alguém tocando nela na infância, sexualmente. Então essa mulher vai partir para o quê? Pornografia, masturbação, porque ela quer o prazer do sexo, mas não quer que ninguém toque nela. Então, esses casos precisam ser identificados para ser tratado o problema do trauma do passado. Entende o que eu estou dizendo? A raiz do problema. Então, precisamos entender o que está acontecendo, problemas emocionais, etc. Mas a maioria dos casos, é isso que eu estou falando. Estamos nos expondo a estímulos sexuais o tempo inteiro. Como é que vence? Não tem condição. Meninas, posso fazer um apelo para vocês? De forma direta, objetiva? Posso ou não? Pode? Ajudem a gente. Do que eu estou falando? Existem homens que sentem atração sexual até por uma freira. Como é que está a freira?
tampado daqui até aqui. Existem pessoas que têm atração sexual por crianças. O que foi que a criança fez para estimulá-lo sexualmente? Nada. Não é desses homens que eu estou falando, tá claro? Mas existem homens sinceros, homens tementes a Deus, homens que foram induzidos à pornografia na infância, muitas vezes, como meu colega, pelo próprio pai. E eles lutam hoje por algo que eles não buscaram voluntariamente. Eu estou falando desses homens. Ajude esses homens. Porque a luta aí fora para nós homens é fácil, irmãos? A sexualidade está para todo canto. Quando a gente entra na igreja, a igreja deveria ser o lugar onde um homem faz assim, ó. Aqui nós estamos seguros. Mas quando um homem entra na igreja, e o que ele enxerga dentro da igreja são os mesmos estímulos sexuais por meio das roupas de muitas irmãs, a batalha se torna insuportável e muitos se entregam. E eu estou falando de histórias reais de pessoas que me escrevem. Irmãos, eu tenho um colega que ele parou de ir à igreja. E eu falei com ele, amigo, não faça isso. Precisamos congregar, precisamos ajudar uns aos outros. E ele disse, Leandro, você conhece a minha história. Eu não tenho condições. Eu estou lutando contra a pornografia, eu quero o meu lar restaurado. Mas muitas vezes, quando eu vou à igreja, tem umas irmãs que não colaboram comigo. O que eu vou dizer para esse homem? Não, vai para a igreja, se expõe. O que eu posso dizer para ele? Então, queridas irmãs, colaborem conosco. Agora, uma coisa importante, homens. Se uma mulher se veste de forma sensual, e um homem cai em pecado, ainda que seja na mente, a culpa é de quem? A culpa é do homem. É ou não é? Porque o homem, ele tem o dever de evitar as tentações, de desviar os seus olhos. Tem um dever. Mas, a Bíblia diz assim, os escândalos vão vir, mas ai daquele por meio do qual o escândalo veio. Ou seja, se o homem cair em pecado, mesmo que seja mentalmente, ele é culpado diante de Deus. Mas a mulher que o fez cair por meio das suas insinuações, por meio do seu vestuário, é responsável também. No julgamento de Deus, os dois vão se assentar no mesmo banco de réus. Ou não? Então nós temos que lembrar disso. Agora, quando a gente fala de modéstia cristã, na forma de nos vestirmos, aí eu deixo esse assunto para minha esposa, tá? Porque a minha esposa pode falar com mais propriedade no sentido de que ela é uma mulher. As tentações da vaidade para a mulher são mais fortes do que para o homem? Sim ou não? Hoje até, tem muito homem assim, muito preocupado. E hoje, irmãos, modéstia cristã não é mais assunto só para mulher não, viu? Quando a gente fala assim, mulheres que vestem roupas muito apertadinhas, que delineiam a silhueta do corpo, tem homem fazendo isso também. Tem ou não tem? Então, hoje é para os dois. E eu queria recomendar a vocês o canal da minha esposa, Verdadeiro Adorno, o perfil do Instagram, Verdadeiro Adorno, onde ela compartilha algumas reflexões na questão da modéstia cristã. A minha esposa está escrevendo um livro sobre princípios de modéstia cristã, e o que eu acho mais interessante no livro dela, não é porque eu sou esposo não, tá, irmãos? É porque é interessante mesmo, tá? O que eu acho mais interessante é que o livro dela não vai falar só de roupa, porque modéstia não tem a ver só com roupa, não. Modéstia também tem a ver como eu me relaciono com o sexo oposto. Tem ou não tem? Modéstia tem a ver com humildade, com ausência de ostentação pessoal, de orgulho pessoal. Tudo isso é modéstia. E ela vai tratar sobre todos esses assuntos no livro, em breve, tá? Orem por esse projeto e vão até o canal o perfil do Instagram dela e acompanhem ali as reflexões que ela propõe. E qualquer dúvida sobre esse assunto, fala comigo não, tá? Procura ela. Irmãs, deixa eu compartilhar com vocês um texto aqui da irmã White sobre esse assunto. Olha só. Já falamos sobre isso. Olha isso aqui. Escrevo com mágoa no coração que as mulheres deste século, casadas ou não, com demasiada frequência, não mantêm a reserva que é de esperar. Elas são o quê? Provocativas. Uma mulher sabe quando ela está sendo provocativa na forma de se vestir? Sabe?
Sabe? A pergunta que a mulher deve fazer é: por que eu estou querendo provocar sexualmente alguém? Tem que se perguntar isso. Olha o que a irmã White fala mais. Chamam a atenção de homens casados e solteiros. São despertados pensamentos que não seriam se a mulher tivesse mantido sua posição de modéstia e sobriedade. Os pensamentos pecaminosos que vêm à mente de um homem por causa de uma mulher vestida de forma sensual, ele vai responder diante de Deus. Ele é responsável por isso. Mas a mulher que o induziu a ter os pensamentos também vai responder. Isso é importante ou não é? Existe um livro, e eu já estou concluindo aqui. Esse livro é muito interessante, chamado A Batalha de Todo Homem. Alguém já viu esse livro? Existe a versão feminina, A Batalha de Toda Mulher. Esse livro foi publicado no Brasil. Aliás, os escritores são daqui da América, tá? Eu não sei exatamente o nome original desse livro, mas no Brasil foi publicado como A Batalha de Todo Homem. 2 autores escreveram esse livro. Olha o que eles faziam. Eles tiveram problemas com pornografia, então eles escreviam um capítulo e davam aquele capítulo para as esposas lerem. Um deles, no dia da lua de mel, estava dirigindo o carro para a viagem de lua de mel. Ele viu uma moça fazendo corrida na beira do asfalto, e as mulheres que fazem corrida geralmente se vestem de uma forma bem peculiar, né? Bem específica. Aquele marido ficou olhando para aquela moça, passando, até que ele bateu o carro. A esposa tomou um susto. O que aconteceu? Eu me distraí. E depois a esposa foi ler no livro o que aconteceu lá na viagem de lua de mel. Imagina o choque. Por que eles mostravam os capítulos para as esposas? Porque eles queriam que as esposas escrevessem algo no livro, dando a versão delas, o ponto de vista delas, feminino, sobre essa questão. Aliás, irmãos, o problema da pornografia já invadiu o público feminino, viu? Os índices de consumo de pornografia entre homens e mulheres está quase o mesmo. Eu recebo muita mensagem de mulher pedindo socorro. Olha o que essa mulher escreveu sobre isso. Não acho que a maioria das mulheres esteja consciente do que os outros homens estão pensando. Agora que sei qual a intensidade das tentações que o meu marido e os outros homens enfrentam, eu tenho me tornado mais cuidadosa no modo de me vestir. Irmãs queridas, quando Deus dá princípios de modéstia, é para proteger vocês. Proteger vocês. Sabe por que muitas mulheres ficam escandalizadas quando eu digo isso? Que precisam cuidar do vestuário? Porque elas não entendem a mente masculina. E os homens, e muitos gurus da moda, como se diz por aí, conseguiram convencer as mulheres que para ser bonita e admirada, ela precisa ser o quê? Sensual e mostrar o corpo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meninas, como homem que eu sou. Quanto mais sensual você for na sua forma de se vestir, mais você vai desviar os olhos dos rapazes da sua verdadeira beleza. Vocês concordam comigo, homens? Você vai ser observada pelos homens como meros pedaços de carne a ser consumida e descartada. Não pense que uma mulher vestida de forma sexualmente atraente, os homens olham para ela e pensam: que princesa, gostaria de me casar com ela, ter uma família, servirmos juntos a Deus. Não deixa ninguém enganar vocês. Deus deu princípios de reforma do vestuário para a proteção de vocês. E eu repito, o lugar apropriado, o único lugar apropriado para uma filha de Deus exibir o seu corpo é dentro do seu quarto com o seu esposo, e o homem a mesma coisa, porque tem muito homem exibindo o corpo por aí também. Mas a gente se acomodou pegando no pé das mulheres, foi ou não foi? E os homens ficaram ali quietinhos, aproveitando a situação. Homens e mulheres. Existe uma frase lá no Brasil, não sei se fala-se essa frase aqui: meu corpo, minhas regras. Já ouviram isso? Pois é. De onde veio essa ideia? De Satanás. Porque para a mulher cristã, a frase é esta: corpo de Deus, regras dele. Concordam comigo? Corpo de Deus, regras de Deus. Um dia um homem me falou assim: Leandro, olha só, eu tenho dificuldade de evitar esses estímulos do dia a dia. Mas quando eu chego em casa super estimulado sexualmente, eu me alivio
com a minha esposa. E eu pergunto, mas vem cá, o estímulo veio dela? Ou veio de mulheres da rua? Veio de mulheres da rua. Então o irmão está adulterando. Porque eu não tenho o direito de receber nenhum estímulo sexual que não venha da minha esposa. E ela não tem o direito de receber estímulo sexual de ninguém que não seja o marido. Concordam com isso? Então, nós temos que estar atentos. Como eu falei para vocês, no livro, eu tenho um capítulo que trata sobre o problema da masturbação. Depois vocês dão uma lida lá com calma. Isso é muito importante. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia não pode ter dúvidas em relação a esse assunto. Muitas vezes a gente fica muito assim, veja bem, mas não é. Nós temos que ter absoluta certeza, porque Deus revelou para nós a sua vontade em relação a esse assunto também, ou não? Revelou. E eu quero encerrar com uma ajuda extra que Deus deu para a gente. E aqui a matemática é até simples de entender, apesar de ser difícil de praticar. Uma pessoa viciada em pornografia, ela tem a mente hiperestimulada, certo? Se ela tem uma mente muito estimulada, que tipo de alimento essa pessoa tem que evitar? Alimento estimulante. Faz sentido isso? Alimento estimulante. Pois bem, o que eu fiz lá no livro? A gente não vai tratar sobre isso agora, já estamos terminando, tá? No livro, eu desenvolvo um capítulo sobre essa questão da reforma de saúde, que não é só comida, tá? A gente fica muito ali na comida, né? Comida, comida, comida. Mas são 8 pontos. No livro eu coloco 5 alimentos que Ellen White cita, que são hiperestimulantes. Não estou falando assim, necessariamente, ou somente estimulantes sexuais. Estimulantes cerebrais como um todo, que afeta o lado sexual. Ela fala de 5 alimentos. O que eu faço no livro? Coloco um texto da irmã White sobre o alimento X, depois um artigo científico. Só que tem um detalhe. Ellen White falou que fazia mal. O artigo científico vem 200 anos depois. Dizer a mesma coisa. Então, alimento, Ellen White, artigo. Ellen White, artigo. Ellen White, artigo. Quais são esses 5 alimentos que ela cita? Carne, é um alimento muito estimulante. Queijo, outro alimento extremamente estimulante. Café, a cafeína é um estimulante do sistema nervoso central, muito estimulante, dificulta o viciado em pornografia de vencer, porque ele continua sendo hiperestimulado. Aliás, quando a gente fala de café, tem muita bebida que tem cafeína por aí, vocês sabiam, né? Então, pense em tudo isso. Outro alimento, açúcar. Hiperestimulante de dopamina, por exemplo. O viciado em pornografia precisa diminuir a estimulação cerebral o máximo que ele puder. Outro alimento, gorduras. Porque, irmãos, eu sou vegetariano estrito há muitos anos, mas tem muito vegetariano que não come carne, mas o que come de fritura, de açúcar, talvez fosse até melhor comer carne do que essas coisas. Gordura, hiperestimulante. E tem um outro alimento que nos surpreende, porque a irmã White não condena esse alimento em si. Ela diz, olha, vai chegar o tempo que a gente vai ter que deixar isso também, porque os animais vão ficar doentes, mas ela não condena, como ela coloca, por exemplo, a carne, que deve ser rejeitada e tudo mais. E ela diz assim, que esse alimento não deve ser consumido por pessoas muito estimuladas e crianças dadas ao hábito da masturbação. Isso já era um problema no tempo dela. Esse alimento não deve ser consumido por pessoas que têm esses problemas. Sabe que alimento é? Ovos. Veja, ela não está condenando os ovos em si. Ela está dizendo que deveria ser evitado por pessoas sensíveis à sexualidade, muito estimuladas sexualmente. Irmãos, Deus deu orientação para esse povo em tudo, deu ou não deu? E aqui não está em questão se comer isso e aquilo é pecado ou não é pecado. Eu acredito particularmente que essa discussão, comer isso é pecado ou não é pecado? Não, isso não é ponto de salvação. Essa é uma discussão que a gente não deveria estar tendo mais. Por quê? Deus revelou, Ele pediu que a gente não comesse isso, isso, isso. Pediu. Eu o amo? Sim.
Se eu o amo, eu vou querer fazer a vontade dele. Pronto. Agora o que está em questão não é se a pessoa que come isso e aquilo vai para o céu ou não vai para o céu. A questão aqui é, você tem um problema com pornografia, tem um cérebro hiperestimulado, você precisa evitar esses alimentos. É uma ajuda para você. Entenderam? É uma ajuda para você. Agora, irmãos, é loucura isso, não é não? Olha só, um homem vai ter que andar desviando seus olhos de tudo quanto é lado. A gente vai ter que parar de comer o que a gente gosta, muitas vezes. Vai parar de assistir o que a gente gosta. Vai ter que sair de redes sociais. Eu vou falar de redes sociais na terça-feira. É um negócio incontrolável. Você passa e aparece de tudo, até cenas de sexualidade ali. Ah, não, eu vou ter que parar tudo isso, vou ter que me afastar de pessoas que eu gosto. Isso é loucura, não dá, não tem condição. Irmãos, deixa eu dizer o que é loucura. Loucura é continuar fazendo as mesmas coisas de sempre e esperar que os resultados sejam o quê? Diferentes. Loucura é esperar matar a tentação dando comida para ela. Loucura é esperar vencer o inimigo dando arma para ele. Isso é loucura. Mas isso não é muito radical, Leandro? É. Porque doenças graves se resolvem com tratamentos o quê? Radicais. Olha isso. Um trabalho de que tipo? Muito radical precisa ser feito, no sentido de limpar o templo da alma de sua natural depravação. Um trabalho muito radical. Mas não desanime, porque a palavra de Deus nos dá uma esperança. E diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Deus prometeu que não permitirá uma tentação que não possa ser vencida. Significa que todas as tentações que sofremos podem ser vencidas. Como? Olha a resposta. Com a tentação, Deus dará o escape. Significa que nós não vencemos, nós recebemos a vitória, mas para isso nós precisamos praticar o que vimos hoje de manhã. A comunhão diligente com Deus e eliminar da nossa vida esses estímulos que estão nos atrapalhando. Você acredita que Deus pode dar a vitória a um viciado em pornografia? Eu tenho recebido muitas mensagens tristes, mas, irmãos, eu tenho recebido muitas mensagens de vitória. E casos que eu olhava assim e falava assim, eu vou tentar ajudar essa pessoa, mas eu não sei não. Esse nível aqui, vocês não fazem ideia do que eu recebo. Esse nível aqui, ai Senhor, me ajuda a crer em Ti, porque o Senhor tem poder. E depois de algum tempo essas pessoas me escreverem e dizerem, Leandro, estou conseguindo. Por que não pode acontecer na vida de alguém? Quem sabe alguém que está aqui. Saia daqui acreditando nisso, em nome de Jesus. É possível vencer. É possível. Mas a vitória vai acontecer da noite para o dia? Um dia um jovem me escreveu e disse assim, Leandro, eu estou saindo da igreja. E eu falei, não faz isso. Nós estamos tão perto do lar. E ele disse, cristianismo não é para mim. Por quê? Ele falou, olha, eu escrevi para você alguns meses atrás e confessei o meu vício em pornografia. Você me deu algumas orientações, eu comecei a seguir e comecei a me empenhar de verdade, de coração, me empenhei nisso. Mas hoje de manhã, eu caí. Eu até cheguei a ficar 3 meses limpo, mas hoje de manhã, eu caí de novo. Não dá, eu não vou conseguir. Irmãos, quando eu li aquilo, eu fiquei tão feliz. Mas eu não fiquei feliz porque o rapaz caiu. Vocês sabem por que eu fiquei feliz? Eu perguntei a ele assim, qual era a regularidade de consumo de pornografia? Quantas vezes você consumia pornografia? E ele falou assim, eu consumia todos os dias. E quanto tempo, depois que você começou a seguir aqui as orientações, você ficou sem? Eu fiquei 3 meses. E eu disse, me responda uma coisa, uma pessoa que assiste pornografia todo dia, conseguir ficar 90 dias limpo, você acha isso normal? O que esse rapaz não tinha percebido?
Se ele fica 3 meses, ele fica 3 anos. Fica ou não fica? Ele percebeu o seguinte, ele teve uma recaída depois de 3 meses, mas ele encontrou o caminho, ele conseguiu ficar 3 meses, irmão, sem pornografia, depois de assistir pornografia todos os dias, quase uma vida inteira. Isso é uma vitória ou não é? E eu falei com ele, você teve uma recaída, e o usuário vai ter recaídas, isso vai acontecer. Eu não estou falando daquele que está deliberadamente pensando, já estou 1 ano sem pornografia, vou assistir um pouquinho hoje. Não é isso. Tem pessoas lutando, de repente tropeçam. Essas pessoas, e eu disse para aquele jovem, você encontrou caminho, o que você precisa fazer agora é o quê? Persevera. Caiu, volta para o caminho que você estava. Persevera. As quedas vão ser cada vez menos frequentes, e aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele menino ficou feliz e disse, Leandro, eu não tinha percebido isso. Nunca em toda a minha vida eu fiquei 3 meses limpo da pornografia. E eu repeti, se fica 3 meses, fica 3 anos. O Senhor é contigo. Levanta e começa de novo. Eu quero ler o último texto. Se porventura alguém está com vontade de desistir, lembre-se, a vitória pode ser alcançada, pois com Deus nada é impossível. Quanto é impossível? Nada. Vocês acreditam nisso de coração? Nada é impossível. Pela sua graça ajudadora, todo temperamento mau e toda depravação humana podem ser vencidos. Quanto? Toda. E toda quer dizer o quê? Toda. Quando Deus diz toda, significa que até o meu pecado pode ser vencido. Tem muitas pessoas que dizem, eu creio no poder de Deus para transformar, eu creio, Ele tem poder para transformar qualquer pessoa, menos eu. Já me disseram isso. Mas a gente não pode pensar assim, porque Cristo pode transformar qualquer pessoa, até eu. Pode ou não pode? Então saia daqui hoje com essa certeza. Eu sei que talvez ninguém aqui tenha problemas com pornografia, mas todos nós temos um problema com o pecado. Temos ou não temos? Ou é só eu? Todos temos. Então, se você, nessa tarde, está aqui, se alguém está aqui e tem problemas com pornografia, saia daqui com a certeza de 2 coisas. Primeiro, do perdão de Deus. Tem gente carregando fardos há anos, de pecados que já foram abandonados e que Deus já perdoou. Larga esse fardo. Mas se você está envolvido com pornografia neste momento, saia daqui com a certeza do perdão de Deus e que você pode sair desta igreja hoje limpo, perdoado, como se você nunca tivesse assistido pornografia na vida. Isso é uma notícia maravilhosa, não é? E a segunda certeza, saiba que existe restauração plena em Cristo Jesus. Porque Cristo não faz trabalho pela metade. Nós cantamos muito um hino chamado Vaso Novo. Essa é a realidade do trabalho de Deus. Ele não remenda nenhum ser humano. Sabe o que Ele faz? Ele quebra por completo e faz todo novo. Todo novo. Se aconteceu na vida de tantas pessoas, pode acontecer na minha também. Não importa o que você fez até aqui. Não importa. Importa o que você vai fazer daqui para frente. Então tome a sua decisão. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Amém.